todos, a paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, continuando a nossa série sobre temas contemporâneos, aconselhamentos, né? Nós vamos falar sobre transtorno bipolar ou bipolaridade, né? Então, é uma condição, né? Bipolaridade ou transtorno bipolar é uma condição psicológica, ou seja, ligada ao nosso psicológico, né? A nossa mente, ao funcionamento do nosso cérebro, e ela trabalha justamente a polaridade dos sentimentos. Uma hora você está bem, uma hora você está ruim. Não é uma hora você está feliz, alegre, e outra hora com raiva. Mas é o fundo mesmo, quando você chega num estado de depressão, depressivo, né? E no momento você está com euforia, tá? Esses humor, né, esses sentimentos, eles podem mudar rapidamente e eles podem continuar por longos períodos. Depende do quê? Depende do nível de transtorno bipolar que você tem, tá? Então, tudo depende do transtorno que é observado em você. Então, a predominância mais marcante que nós temos é o quê? A alternância súbita em que você tem momentos de euforia, que são picos, né, de sentimentos altíssimos, que nós vamos falar as características, que é chamado de mania ou hipomania, e momentos, episódios de depressão, ou seja, realmente você vai de uma felicidade muito grande a uma tristeza muito grande, tá? E entre esses períodos você ainda pode estar assintomático. O que seria assintomático? Você não ter nenhuma euforia, nenhum momento de depressão. Não ter nenhum desses sintomas, né, sendo expressado, tá? Então as crises vai depender também do tipo de transtorno que você tem, que pode ser leve, moderado ou grave, e isso vai também prejudicar, né? No quê? Na frequência e duração desses episódios na vida, tá? Lembrando que se você se familiarizar com alguns das características que eu vou falar, é bom sempre procurar um psicólogo, um psiquiatra. A nossa igreja, ela apoia essa ajuda, né? A gente brinca, mas ela apoia essa ajuda, é necessária. Você não pode somente pegar uma base e não, Deus vai. Não, tem toda uma ajuda. Deus faz, mas os médicos também fazem, tá? Então, primeiro de tudo, vamos determinar o conceito de mania e hipomania. Porque a gente pensa que mania é o quê? Ah, eu tenho mania de limpeza, né? Ah, tenho mania disso. Não, aqui nós estamos falando de sentimentos. Então, mania e hipomania são estados de humor que eles vão se distinguir pela intensidade e o impacto na sua vida, no seu dia a dia. A mania, ela é um estado de humor elevado, tá? Lá no seu pico máximo. E muitas vezes ele vai ser irritável para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você vai ter um aumento de energia e atividade que pode levar a comportamentos arriscados na sua vida, que a gente vai ver essas esferas. E muitas vezes, nesses picos, é necessário que você seja hospitalizado, você vai realmente para uma clínica para que você possa restabelecer novamente todos os seus sentimentos lá dentro. Ok? A hipomania, ela já é uma forma menos grave da mania. Hipo de menos, ela vai ser menos grave, ela vai ter sintomas menos intensos e que eles não vão prejudicar tanto, né, o seu funcionamento diário. Então, no transtorno bipolar, você tem essas duas euforias, né, digamos assim, da mania, que é até o extremo, e a hipomania, que é uma euforia, mas ela vai ser mais branda. Mas mesmo assim, você vai estar com seus sentimentos bem eufóricos, você vai estar agitado, você vai estar diferente do que é o seu habitual. Tudo bem? Então,
momento de euforia, no momento de uma mania, você vai se sentir agitado, energético, tagarela, falador. Você vai ter a mente cheia de pensamentos, de planos, vai vir 1000 ideias na sua cabeça, você vai se sentir feliz, entusiasmado, engraçado, radiante, sua autoestima vai estar lá em cima e você não vai ter dúvida nenhuma de relação a si mesmo. Quer dizer, você vai estar totalmente confiante na vida. Tudo para você vai dar certo. Sabe quando você sai naquele dia e fala assim, não, hoje é o meu dia. Hoje eu tomei aquela porçãozinha mágica do Harry Potter, Félix Felixes, né? E você vai sair como? Tudo vai dar certo na sua vida. A mania, ela te traz isso. Nada para você, no seu pensamento, no seu julgamento, nada para você vai dar errado. Você vai se sentir feliz, pode o mundo estar desabando, mas você vai se sentir feliz com tudo que acontece ao seu redor, ok? Então, quando você está nesse período de mania que o pessoal fala que você está maníaco, o que as pessoas percebem ao seu respeito? Julgamento limitado, você vai ter um julgamento que você vai olhar assim, sempre vai ser para o melhor. Então você não vai ter aquele receio de que pode dar errado alguma coisa. Para você sempre vai dar certo. Você vai estar indisposto para ouvir conselho. A pessoa pode até falar, mas você não vai dar ouvidos, você não vai escutar. Tudo bem? Então você vai ter vários momentos de imprudência na sua vida, impulsividade, você tomar uma atitude sem pensar nas consequências, né? Em relação ao comportamento de riscos. E aqui eu abro um parênteses, porque a maioria deles tem esses comportamentos de risco em relação a sexo, a vida sexual e ao dinheiro. Então é onde que faz mais apostas, você sai com vários parceiros. Por quê? Porque você pensa que nada vai dar errado, né? Você está realmente sem limites, né? Brincadeiras inapropriadas, conversa incoerente, irritabilidade, energia ininterrupta. E essa energia ininterrupta que você tem, você acaba trazendo um problema para as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque as pessoas ao seu redor vai sempre estar preocupado se você vai ter alguma atitude imprudente, se você vai ter alguma atitude que vai te prejudicar. Então, assim, todos ao seu redor não vai dormir direito. Por quê? Porque vão estar preocupados com você e você, nessa mania, você também tem privação do sono. Então, lembra que eu falei? Você vai ter 1000 ideias. E se você começa a fazer essas 1000 ideias que você tem? E se elas são imprudentes para você, se te trazem riscos? Né? Tem pessoas que perdem o seu dinheiro em função disso, tá? Então, você tá o quê? Com egocentrismo resoluto, egocentrismo lá em cima. Você só vai pensar em você nesse momento. Você não vai pensar nas consequências para as pessoas ao seu redor, tá? Por que isso? Porque durante a mania, durante esse momento eufórico, neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e glutamato disparam no seu cérebro. Os picos deles, os níveis deles não vão estar controlados, eles vão disparar, a produção vai estar muito grande. E isso provoca uma sensação de grandiosidade dentro de você. Então vai provocar o quê? Todos aqueles sentimentos que eu falei anteriormente. E são impulsos difíceis da gente controlar. Por quê? Porque o nosso córtex frontal, a atividade dele vai estar mínima. Ele vai estar ali mais quieto. Quem vai estar controlando o seu corpo, o seu cérebro, os seus impulsos? Todo o seu sistema emocional toma conta nesse momento. Ele toma o controle nesse momento. Dopamina, ela é associada ao prazer, recompensa e controle motor. Áreas principais da gente. Se ela está disparada, eu estou sempre com sensação de prazer. Noradrenalina,
ela é envolvida na resposta em relação ao estresse, ao nosso alerta, que nós temos as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e a memória. E o glutamato, ele é o principal neurotransmissor, né, do nosso sistema nervoso central, que comanda tudo, que é o nosso cérebro e medula espinhal. Então, ele é muito importante para a nossa aprendizagem e memória. Então, esses 3 neurotransmissores, durante o momento de mania, de euforia, eles estão sendo produzidos em excesso. Você tem esse caso aqui dentro acontecendo. E é onde que você precisa controlar. Por isso que eu digo e repito, importante o quê? Você passar em um médico, um psicólogo e um psiquiatra. Por quê? Terremoto, gente. Por quê? Porque a ajuda com medicação é importante. Deus faz milagre. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, a ajuda com medicamentos, com terapia é muito importante nesse caso para poder você se entender, se autoconhecer e poder regular tudo que está acontecendo dentro de você, tá? Então, quando a gente está bem, a gente pede ajuda? De maneira nenhuma. Tá tudo dando certo na minha vida. Para que eu vou querer ajuda? Né, Tainá? Não quero, tá dando tudo certo, ok? Então, essa é uma questão principal na mania. Eles não pedem ajuda, porque eles estão se sentindo bem, tudo vai dar certo. Então, para que eu vou pedir uma ajuda? Para que eu vou pedir um conselho para as outras pessoas? Se eu pedir, com certeza eu não vou escutar. Por quê? Porque eu estou bem. Então, aquilo que o meu pensamento está gerando dentro da minha cabeça é o que eu vou julgar como certo. E é onde que a gente acaba entrando o quê? Em uma cilada, em um momento errado na nossa vida. Mas nós estamos autoconfiantes. Gente, eu não sou bipolar, tá? Depois da mania, vem um momento, um episódio de depressão, um episódio depressivo. Tudo bem? Então, são sentimentos de tristeza, desesperança, de agonia, tá? A gente está com uma baixa vitalidade e, dependendo da gravidade, esse momento de depressão pode te levar ao suicídio, a você realmente cometer o suicídio, acabar com a sua vida. E a depressão, a gente vai falar, ela costuma durar muito mais do que o momento de euforia. Então, esse é o ponto principal. Então, por isso que é importante a gente o quê? Nos conhecer, saber que nível que está essa bipolaridade, esse transtorno bipolar. Viu ali um estopim, porque a pessoa ela pode nascer e já desenvolver na infância, como ela pode desenvolver quando adulta. Eu tenho uma colega que ela desenvolveu quando adulta. Por quê? Porque ela se relacionou com uma pessoa, essa pessoa deu um golpe nela, de mais de 100 mil reais, e foi um estopim para ela fazer o quê? Aí ela começou, quando foi ver, ela foi diagnosticada com bipolaridade. Eu até queria um depoimento, mas como eu fiquei sabendo através de terceiros, né? Aí eu falei assim, não vou perguntar, porque na cabeça dela eu ainda não sei o que ela tem, né? Não vamos invadir a privacidade, né? Mas assim, pode acontecer com qualquer um. Você precisa ter apenas um estopim para que essa situação aconteça. Os tipos de transtorno bipolar. Nós temos o tipo 1, né, que o período de mania ele é pequeno, mínimo, dura 7 dias mais ou menos. E a fase, o episódio de depressão, ela é de 2 semanas ou a vários meses. Tá? Então é o tipo mais agressivo que nós temos. São sentimentos intensos, tanto na mania quanto na depressão. Eles vão ter mudanças, né, de comportamento, de conduta. Ele não apenas interfere no seu relacionamento familiar, como no seu relacionamento social, afetivo e principalmente profissional, tá? Então isso pode mudar a sua posição econômica e a segurança das pessoas que vocês
convive, né? É o caso mais grave de bipolaridade que a gente tem, ok? Nesse caso aqui, pode ter chance de suicídio, pode ter chance, necessidade, melhor ainda, necessidade de internação, de uma intervenção psiquiátrica, para que você consiga estabilizar novamente a sua saúde e voltar ao seu estado natural. Tudo bem? Nós temos o transtorno bipolar tipo 2, que é uma alternância entre episódios de depressão e hipomania. Hipomania, lembrando que é aquela mania mais branda, né? Então é mais leve, de euforia, tudo bem? E ele não traz um prejuízo maior para o comportamento ou atividade de quem tem esse tipo 2. Nós temos o transtorno bipolar não especificado ou misto, né? Que os sintomas que você tem sugerem ao transtorno bipolar, mas eles não são suficientes em número e em tempo para classificar a doença em um desses tipos, ou do tipo 1 ou do tipo 2. São episódios mais curtos, né? Então você não consegue fazer uma classificação entre eles. Tem o transtorno ciclotímico, tá? Que é um quadro mais leve sobre o transtorno bipolar. Então você tem oscilações desse humor até mesmo no mesmo dia. No momento do dia você está eufórico, no outro, estou para baixo, estou com depressão, estou triste. Né? Então ele vai ter alternância de hipomonia e de depressão bem leve, e aí acaba caracterizando muitas pessoas como temperamento instável ou irresponsável. Então essas pessoas acabam muitas vezes, né, a gente sabe que a gente tem um grupo de pessoas que não são diagnosticadas, que fala assim, pô, sabe fulano? Pô, olha o comportamento dele, que irresponsável. Olha só ele, que temperamento estável, uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Aquela pessoa, ela pode ter um transtorno bipolar, só que ela não é diagnosticada, entendeu? Ela não sabe. E aí, quando ela tem essa mudança curta no mesmo dia, né, ela é um ciclotímico. Então, por isso eu digo e repito, você viu alguma característica que é semelhante com você, você se reconheceu, muito importante, buscar um psicólogo, um psiquiatra para o diagnóstico correto, ok? Para saber o que você tem a respeito do seu temperamento. Tá? Nunca a gente pode diagnosticar sozinho, automedicação não existe, nem mesmo para uma gripe, né? Mas é muito importante a gente sempre passar por um profissional da saúde. Viu algo semelhante? Vou buscar um profissional da saúde. Tudo bem? Vamos lá. E a Bíblia, as Escrituras? O que ela fala sobre isso, né? Vamos abrir em 2 Timóteo 3,16. Amém? Vamos lá. Quem tem autoridade sobre a nossa vida? Deus. E a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então, a Escritura ela também tem autoridade sobre a nossa vida. Em 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na justiça de quem? Na justiça de Deus. A Bíblia, ela é o nosso livro de ensino. Ela é o nosso livro para nos repreender, para nos constranger sobre os nossos pecados. E ela é um livro de correção para a gente. Deus, ele é um Deus de amor. Se ele tiver que descer a vara bem pesada, ele vai descer a vara pesada em você, porque, né? Varão, varô, você merece. Mas ele é um Deus de amor, ele é um Deus misericordioso. E ele vai te ensinar da melhor forma possível como você tem que viver nesse mundo. Como você tem que se comportar nesse mundo. A partir do momento que nós somos cristãos.
Se nós somos cristãos, nós devemos seguir o exemplo de quem? Ser semelhantes a quem? A Jesus. Ele é o nosso maior exemplo nas Escrituras de como devemos nos portar, como devemos nos comportar diante dessa sociedade. Então, a Bíblia, ela é antiga, é o nosso livro mais antigo. A mania é algo novo. Né? A Bíblia, ela lida com o nosso aspecto espiritual. A mania apenas com o nosso aspecto físico. A Bíblia nos ensina a ver tudo, inclusive a mania dentro da gente, para nos repreender sobre todos os nossos comportamentos. Ela nos dá sabedoria para a gente nos orientarmos em toda e qualquer situação. Basta a gente ler de forma correta e fazer a interpretação de forma correta. A mania, ela não tem poder nenhum sobre você para praticar algo que a Bíblia, que a palavra de Deus, que a Escritura te proíbe. Que é o quê? O pecado. Ela não tem esse poder. Se você está debaixo do poder de Deus, ela não vai ter esse poder sobre você. Ok? E ela não pode impedir que você fala ou faça coisas que a Escritura ordena. Por exemplo, amar ao próximo. A mania não tem esse poder sobre você. Eu costumo falar que, assim, quando a gente lida com pessoas, abrindo parênteses na nossa aula, quando a gente lida com pessoas especiais, ela vai refletir muito o comportamento daquilo que ela tem na casa dela. Entendeu? Como que é o convívio na casa dela? Se é um ambiente de briga, ela vai ser uma criança, uma pessoa especial que vai gostar de briga, porque é o ambiente que ela vive. Se influencia numa pessoa que, digamos assim, não tem nenhum problema psicológico, por que não vai influenciar uma pessoa que tem? A gente é reflexo da nossa casa. Então, o ambiente que a pessoa vive vai influenciar muito de como ela vai desenvolver. Que nem esses dias, abrindo um parênteses, o primo meu, ele foi agredido no condomínio dele, até passou na tribuna, no G1 e tudo mais. Ele tem 56 anos e um cara de 32 anos bateu nele que ele não abriu os olhos. Ele ainda nem está abrindo o olho direito. Ele está com meio olhinho só. E só não foi pior porque ele se abaixou e protegeu a cabeça. Entendeu? Aí a mãe veio com desculpa que ele toma medicamento, que ele é laudado e tudo mais. Até aí, ok. Tudo bem. Mas esse medicamento está ajustado? Porque um quadro assim, agressivo, não é normal se você está com a sua terapia em dia, sua medicação em dia, fazendo todos os seus procedimentos certo. Como que é esse ambiente? Aí depois ele conversando com os meus pais, ele falou que ele sabe bater. Porque quando você dá soco de qualquer maneira, se você não sabe lutar. E ele não, ele deu soco certinho, jab, direto, tudo certinho. Ele foi, ou seja, ele desenvolveu técnicas de luta. Se ele desenvolveu técnicas de luta, alguém ensinou para ele. Entendeu? Então, essa é a questão. Em que ambiente ele está sendo criado? Você pode ser bipolar e não ser agressivo. Mas se você está num ambiente agressivo, você vai se tornar agressivo. Então, se você está num ambiente cristão, a Bíblia vai te ensinar como se você deve se comportar. Você pode até ter um transtorno, mas você vai se comportar conforme o quê? As Escrituras. Né? Vamos lá. Então, a mania, ela cria um mundo de tentações. E nós já vivemos em um mundo de tentações. Por quê? Porque ela tem que persuadir você a confiar nos seus julgamentos intuitivos em vez de suspeitar eles. Então, aqui está uma fala que eu já falei, que é o quê? O seu autoconhecimento. Tem dias que a gente está mais eufórico, realmente com alguma novidade, algo que vai acontecer no nosso dia, mas tem dia que a gente está calmo. E nós precisamos o quê? Aprender a controlar todos esses sentimentos dentro da gente. A mania ela é um fenômeno clínico, um desequilíbrio químico no nosso cérebro.
e que se a gente fizer o tratamento correto, a gente restaura o funcionamento do nosso cérebro normalmente e ela não interfere. Aquilo que eu falei para vocês, tá tomando remédio, tá fazendo a terapia, você não vai ter problema nenhum. Agora, a partir do momento que o remédio está desregulado, você não toma corretamente, você não vai na terapia, você deixa de fazer o tratamento, aí as coisas começam a caminhar de forma errada também, tá? Então, a medicina, a ciência, ela enxerga os seres humanos apenas no seu aspecto físico, metabólico, né? Porém, as escrituras, Deus, ele nos descreve como físico e espiritual. Ele trabalha no nosso espírito, ele trabalha na nossa alma, no nosso sentimental. A gente acredita no Deus vivo, no Deus que tudo faz, que opera milagres. E ele pode operar aqui também. Fisicamente, nós somos constituídos de ossos, músculos, órgãos, células, sangue, né? Mas espiritualmente nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos ser semelhantes a Deus nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Nós sabemos o que é certo ou errado. É a nossa moralidade. Então nós somos responsáveis por nossas decisões morais. E nenhum problema no nosso cérebro ele vai apagar isso da gente. É aquilo que eu falei para vocês. Qual ambiente que eu estou sendo criada? Qual ambiente que eu estou criando o meu filho? Se eu crio ele com base nas escrituras, ele vai ser o quê? A moralidade dele vai ser semelhante à de Deus, semelhante à de Jesus Cristo. Nada apaga isso. Todos nós temos o quê? Uma natureza pecaminosa dentro da gente, que nos faz o quê? A gente lutar todos os dias. E aqui a gente também tem que lutar, porque a gente não perde o nosso raciocínio, né? Então, os distúrbios cerebrais, eles não podem, né, nos forçar a ignorar os conselhos, a viver de forma autônoma, sozinha, impulsiva, ou seja, viver no pecado. A gente sabe quando a gente peca. E quando a gente peca consciente, é pior ainda do que quando a gente peca inconsciente. Então, nós devemos rever o nosso comportamento, nossos impulsos. Eu sempre falo para os alunos, principalmente o pessoal dos investigadores. Quando você vai fazer alguma coisa, está com dúvida, para e pergunta. O que Jesus faria? Como Jesus agiria nessa situação? Ou se não, imagina Jesus do seu lado. Ele sentiria orgulho do que você está fazendo? Do seu comportamento? A gente tem que nos constranger, o pecado ele tem que nos constranger de nós mesmos para que a gente busque o quê? O arrependimento verdadeiro. Se não nos constranger, de nada valor. A gente vai repetir e nunca vai mudar, nunca vai ser transformado. E o Evangelho ele nos transforma todos os dias. Mas para isso precisamos ler a Bíblia, orar, jejuar, conhecer a palavra, não apenas só vir no culto, é uma vida diária. O culto ele nos alimenta, mas você só faz uma refeição por dia? Não. Então o seu alimento da palavra de Deus ele tem que ser um alimento diário também. Seja ele de como você for, que nem eu não faço devocional. Não consigo fazer devocional. Não entra na minha cabeça. Mas quando eu preparo uma aula, quando eu pego um livro para ler da Bíblia, um capítulo da Bíblia, ou vou fazer os meus estudos particulares que não me constrange tanto, que é o meu devocional. Entendeu? Então, é você desenvolver. Às vezes a pessoa entra no louvor ali, e ali ela já faz a oração, a adoração dela, mas mesmo assim a gente também tem que tomar cuidado com alguns louvores que a gente escuta. O pastor já falou disso. E quais as estratégias, né, práticas que nós devemos ter para ter essa mudança?
Primeiro de tudo, reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus, tá? Então esse é o passo mais importante. Sem nada, a gente não consegue. E assim, o amor que ele tem pra gente, o cuidado que ele tem pra gente é primordial. Entendeu? Então, primeiro ponto de tudo, a gente deve reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus. Eu costumo todo dia nas minhas orações, né? Falar, Deus, afasta, vai na frente, tira todo mal, não me deixa nesse dia sozinho. E eu falo, às vezes é o melhor dia que eu tenho. Que ele já vai afastando assim, ó, qualquer mal, qualquer turminha mais bagunceira, entendeu? Ele te apoia. Essa semana mesmo eu passei por uma situação tão difícil na minha semana e eu falei assim, Deus, me ajuda, porque sem você eu não vou conseguir. E assim, ele tá me dando força todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, para eu poder superar, entendeu? Para eu poder vencer essa batalha, eu coloco assim, grandemente minha vida na mão dele. Seja feita a vontade dele, que seja feita a vontade dele. Mas que ele esteja junto de mim. Porque às vezes a gente recebe um baque atrás do outro. E a gente, sem Deus, não é nada. A gente pode perder amigo, a gente pode perder marido, namorado, o que for. Mas o que a gente não pode perder é Deus na nossa vida. Porque ele é o único que nos amou antes de tudo. Né? Então, a gente tem que pedir para Deus, por meio da graça dele, né? Que ele não nos deixe cair em pecado, que ele não nos deixe cair em um comportamento errado. Pede para ele. Ele nos dá aquilo que a gente pede de verdade, né? Vamos abrir em 1 Coríntios 10, 13. Opa. Amém? 1 Coríntios 10, 13. E ele diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ok? Então, a tentação que vem é comum a todos. Todos nós que somos cristãos vamos ser testados. Mas Deus, ele é fiel. Por quê? Porque a tentação que vem a nós é aquilo que nós devemos suportar. Jesus está aí. Jesus é quem? Deus encarnado. O verbo que se fez carne. Né? Então, Jesus veio, eu sempre tive isso para mim, que Jesus ele veio principalmente para mostrar que ele deixou a deidade dele, deixou a divindade dele, a glória dele, se fez carne para mostrar para a gente que o quê? Que nós podemos suportar, ele também suportou, ele se fez homem, ele também sofreu as tentações. E ele negou todas elas, e ele não usou o seu poder divino para negar essas tentações. Ele nunca usou isso aqui. Ele usava para quê? Para fazer milagres. Mas falar assim, não, o pecado está aqui. Não. Está aí os 40 dias que ele passou no deserto. Foi justamente para isso. Ok? Então, mesmo quando a gente for tentado, Deus ele vai providenciar um escape para que a gente possa suportar. Ele não vai ultrapassar os nossos limites. Então, nada pode pedir que a gente viva a maneira que Deus planejou pra gente. E é tão incrível que quando a gente se afasta, ele traz a gente de volta, né? Por quê? Porque ele quer que a gente viva junto dele, né? Não quer que a gente viva separado dele. Ele sempre dá um jeito de trazer a gente de volta para a sua presença, de volta para o seu berço, né? Segundo, precisamos diferenciar problemas físicos e espirituais. Muito importante. Uma coisa que o Rupereta sempre fala, e eu tiro o maior chapéu para ele, eu falo certíssimo. Por quê? Porque a gente conhece pessoas que espiritualizam tudo.
E nem tudo é espiritual. Nem tudo que vai acontecer à nossa volta é espiritual. A gente deve parar com isso. Eu tenho que ter o discernimento de algo que seja espiritual e algo que não seja espiritual. Por quê? Porque se eu não fizer esse discernimento, a gente vai errar nas nossas atitudes, a gente vai colocar a culpa de algo que é meu, que eu fiz, que eu pequei, porque eu deixei a natureza pecaminosa me dominar, e falar assim, não, foi o diabo que tentou. Não, meu. Já estava ali, aquele desejo já estava dentro de mim. Entendeu? Então eu não posso terceirizar uma culpa que é minha. É muito importante a gente saber diferenciar isso. Por quê? Porque a gente tem que ser prudente em tudo que nós fazemos, certo? Então a gente tem que saber o comportamento que provém de um cérebro agitado, de um cérebro que está entrando em um momento de euforia e ver esse relacionamento com Deus e os nossos mandamentos. Porque o meu cérebro pode se agitar, mas eu não posso deixar o quê? Os meus sentimentos me dominar. Tá? Vamos abrir Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Vocês vão responder sim ou não mentalmente, ok? São questões do nosso ego, do nosso coração. Em Filipenses 2:3, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Você já considerou todo mundo à sua volta superior a si mesmo? Ou você já se sentiu superior a alguém? Vamos lá, Tiago 1:19. Perdi Tiago. Amém? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Você já esteve pronto para ouvir 100%? Ter uma fala tardia, uma fala depois, ou não falar? Ou até mesmo tardio para irar, ou você já se irou primeiro? Vamos lá. Provérbios 12:15. Ele diz assim: o caminho do sensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Você já procurou o conselho de outras pessoas para tomar decisões na sua vida? Até mesmo decisões seríssimas, muito pessoais, muito íntimas da vida de vocês? E Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Né? E aí? Vocês já buscaram em tudo que vocês vão fazer algum conselho de Deus? Você busca Deus naquilo que você faz? Em tudo? Nas coisas mais simples, até mesmo nas coisas mais difíceis da vida de vocês? Calma, gente. Se você não respondeu, se você respondeu não, né? Em todas elas, mas se você não conseguiu responder não a cada uma dessas perguntas, você é uma pessoa normal. Nós temos uma natureza pecaminosa. Quem nunca já se sentiu superior? Você busca Deus em tudo? Às vezes na correria ali do dia a dia, passa batido. Às vezes tem uma situação muito difícil que você fala assim, meu,
não vou buscar o conselho de alguém, eu vou agir desse meu jeito. Esse é meu pensamento, né? Às vezes alguém está falando com a gente e a gente não se cala. A gente retruca e deixa aquela ira tomar conta da gente. Isso é normal. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa dentro da gente. E sempre que a gente pensa em pecado, a gente fala do quê? De condenação. Mas o pecado ele vai além da condenação. Por quê? Porque a Bíblia ela nos ensina a ter a convicção que nós somos pecadores. Eu não posso falar assim, não peque. Não, eu sou pecadora. Você é. Todos nós somos pecadores. E a gente tem que ter essa convicção. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos essa convicção, nós entendemos que Deus nos ama e Ele não quer a gente longe dele, não quer que a gente desvie do caminho dele. Isso está lá em João 16:8. Vamos abrir lá João 16:8? Opa! Ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala disso, ele fala que quando Jesus, né, quando ele vir, ele vai nos convencer disso. E é isso que nós temos que ter, essa convicção. Então nós temos um privilégio de ter o quê? Conhecer a liberdade e a profundidade do perdão de Deus sobre a nossa vida. Da sua graça, sua misericórdia se renovar todos os dias sobre a nossa vida. Ok? E tudo isso aconteceu através de quem? Através de Cristo Jesus que morreu na cruz por mim. Porque aquela cruz não era para ele. Ele não era pecador. Ele não cometeu nenhum pecado. Quem era pecador? Eu. Então ele morreu em meu lugar. E ali a minha dívida foi paga. Então a gente deve reconhecer isso tudo. Porque Deus nos amou tanto que deu o quê? O seu filho em meu lugar. Para que eu não perecesse. Mas que tenha o quê? A vida eterna. Eterna onde? No reino dos céus. Junto de Deus. Tá? Então, a gente, quando nós descrevemos o nosso comportamento como um comportamento de pecado, pecaminoso, a gente pode mudar esse comportamento. Lembra que eu falei? O Evangelho ele nos transforma, tá? A gente deve se arrepender dos nossos pecados, sinceramente, genuinamente. Deus não apenas perdoa, como também dá um poder de mudar e aprender uma vida completamente nova. Você ter uma vida. Eu não vou ler, mas se vocês quiserem anotar, está lá em Romanos, capítulo 6, do verso 1 até o 14. Isso é muito importante. E o tratamento do pecado é o quê? A confissão dele. E que nós possamos confessar os nossos pecados a Deus todos os dias. Isso está lá em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a gente tem que ter essa confissão, esse arrependimento genuinamente. Porque daí sim a gente tem uma transformação. Porque a gente vai estar constrangido. A gente vai falar assim, poxa, eu não vou mais agir dessa maneira. Entendeu? Agora, se for aleatório, meu irmão, você vai continuar pecando e nada vai te mudar, porque você vai gostar realmente lá do fruto, né? E ajude os outros a entender, ok? Quando você percebe o que você passa, o que você sente nesses momentos de euforia, de mania, né? Fala para as outras pessoas. Confesse para as outras pessoas o que você está sentindo, porque você vai mostrar que você está começando a perceber as suas atitudes também. Então, você falar que as suas ações, como você se sente,
né, aquilo que te machuca, vai fazer com que as outras pessoas colaborem. E peça perdão, porque muitas vezes você tem uma atitude egoísta, uma atitude que vai machucar outra pessoa. Então é muito importante que você reconheça isso e reconheça que o quê? Que você pecou. Peça perdão para outra pessoa. Ah, Cris, mas é uma discussão. Sim, é uma discussão. Mas lembra o que eu falei? O ambiente que você vive, o ambiente que você procura, ele faz com que você mude de atitudes. A partir do momento que você busca conselhos na Bíblia, que você busca a palavra na Bíblia, você vai mudar esse seu comportamento. Você vai refletir mais o comportamento de quem? O comportamento de Jesus. Tudo bem? Ok? E uma coisa que é importante, perguntar como que as pessoas se sentiram. Nesse momento, nesse pico, nesse momento de euforia em que você estava em crise, como que as pessoas ao seu redor se sentiram? Ok? É muito importante isso. Por quê? Porque você vai ter uma empatia, você vai conhecer e você vai entender muito mais aquilo que você fez mal. Lembra do episódio com meu primo? Sabe o que a família fez? Tirou ele do prédio. Tudo bem, meu primo não se sente mais seguro para morar no prédio, né? Conversou com a dona, que era tia dele, porque é um prédio familiar, e ele pediu, né? Falou assim, ó, não tem nem condições de eu continuar aqui porque eu não me sinto seguro, tem a minha esposa, meus sogros que moram comigo, e se ele agride. E naquela semana ele já vinha agredindo várias pessoas, porque daí começa um monte de história a aparecer. Só que sabe o que a família fez? Não procurou ajuda, mandou ele para São Paulo. Se ele mora aqui, com certeza o médico dele está aqui. Não procurou ajuda aqui, mandou ele embora, porque é muito mais fácil você esconder do que mostrar, virar e falar assim, ó, o que você fez? No momento que ele tivesse consciente, ó, suas atitudes. Você acha isso certo? Entendeu? Confrontar realmente, né? Tá? Por quê? Porque enquanto você assume, né, a sua responsabilidade moral, você vai descrever mudanças que você experimentou ali. Você vai mostrar para os outros pensamentos acelerados, a energia que não permite você relaxar durante aquele momento. Isso vai ajudar não somente a pessoa que tem o transtorno bipolar, como quem está em volta também. Vai ajudar todo mundo. Você se autoconhecer. Você saber o que você está sentindo, o que você está passando. Tá? Então, quanto mais você entender a mania, melhor será capaz de você controlar e crescer através dela. Até mesmo ajudar outras pessoas, tá? E quanto mais os outros entenderem, mais prestativos eles vão ser, mais pacientes eles vão ser, e eles vão saber o que? Se portar. Que nem eu tive um aluno autista que ele era agressivo. E ele já tinha batido numa professora, puxado o cabelo da outra, tudo isso. Não estava presente no episódio. Mais uma vez, ele veio, eu sentada numa cadeira, ele simplesmente colocou as suas mãos aqui no ombro. E eu senti a força dele. Aí eu falei assim, bastou-se. É agora. Virei o saco de pancada dele nesse momento, né? Mas aí ele colocou, eu não toquei nele, porque se eu tocasse ele poderia se assustar, ele poderia pensar que eu fosse tirar a mão, até mesmo agredir. Mas eu só olhei no olho dele e falei assim, tá tudo bem? E falei o nome dele, né? Tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Aí, não, professora. Tirou a mão e saiu andando. Mas por quê? Porque eu já conhecia, eu já sabia como me comportar. Se você não sabe se comportar, é onde que tudo faz uma confusão, destrambelha e aí não dá mais, tá? Então é muito, muito importante isso. Você se autoconhecer, conhecer o que você tem, né? E passar isso, esse conhecimento também para outras pessoas. E aquilo que eu estou falando desde o início, né? Procure recursos e profissionais que vão te ajudar a entender como verbalizar esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos que você tem dentro de você. A ajuda profissional, ela é perfeita. Vamos lá.
Provérbios e Tiago vão ser os melhores amigos. Então, ler o livro de Tiago e ler o livro de Provérbios, ele vai te dar sabedoria, vai te ensinar a viver da maneira que Deus nos criou para viver. Isso está em Provérbios 1, 7 e 2, 6, tá? A gente precisa ter uma vida, né? A vida é conhecer a Deus de modo que nós possamos amá-lo, tornar-se mais semelhantes a Ele, a Jesus. Eu sempre falo, Jesus é o nosso maior exemplo aqui, né? Então, não deixar essa mania te desviar desse caminho. Às vezes, até aqui vai ser uma terapia melhor ainda daquilo que você tem, tá? Reconhecer que nós precisamos da orientação de Deus para tudo e nós precisamos também de conselho de outras pessoas. Só vou falar as passagens. Isso está em Provérbios 11, 14, no Provérbios 12, 15 e Provérbios 19, 20. Gente, não é humilhação você pedir conselho para outra pessoa. Não somos donos da sabedoria. Donos da sabedoria é somente Deus. A gente precisa dessa ajuda de outras pessoas para nos aconselhar para tudo aquilo que nós estamos passando. Uma privação grande assim é uma e é assim, vai ser uma luta que é para a vida inteira. Ela não vai passar. Então você precisa ter uma rede de apoio, ter um grupo que esteja junto com vocês. Tudo bem? Da outra vez, quando eu trouxe o autismo, eu trouxe um testemunho de uma colega minha, né? Dessa vez eu queria trazer o testemunho da minha amiga lá que é bipolar, mas ela não sabe que eu sei que ela é bipolar, então eu não podia invadir. Mas eu encontrei uma página que é bipolaridade.tauski, que é de uma mulher que ela é bipolar e ela faz vários posts ajudando outras pessoas. E aí vem embaixo o quê? Os comentários. E me chamou a atenção de um post que ela fez, que ela diz assim: ser bipolar é viver uma jornada de altos e baixos, porém a estabilidade existe. Olha aí, é possível ser conquistada através do tratamento correto. E aí ela fala assim: esses são os pilares para uma vida bipolar saudável: medicação, terapia, alimentação saudável, exercício físico, sono regular. Então ela já te deu aqui, ó, todas as dicas. E ela colocou assim: o último pilar e não menos importante é em caixas altas. Ela colocou assim: autoconhecimento, né? Entenda suas fases e o que está acontecendo com a sua mente e corpo. Você não precisa e não merece viver nessa montanha-russa de emoções. Busque ajuda. E ela falava lá que a rede de apoio dela é o marido, o namorado, enfim. É o companheiro dela. Ele é a rede de apoio. Ele que desde o início ajuda ela a entender, que corre atrás. Ou seja, ela foi em busca dos altos conhecimentos da vida dela. E aí eu fui ver os comentários, né? Porque a gente gosta de um comentário, né? E aí tinha assim, eu separei alguns e teve um que me baqueou bastante, que diz assim: sabe aquela pessoa que bebe, vira valentona? Euforia parece isso. Ou seja, no momento de mania dela, ela não precisa nem beber, mas ela vira valentona. Às vezes você é uma pessoa que não bebe nem socialmente, mas quando chega a mania, você sente uma vontade insaciável de beber, de tomar os remédios com bebida, de brigar por qualquer coisa. Tem episódios de explosão de raiva, como se estivesse à flor da pele. Você só sorri, tanto de algo que quase passa mal, você comenta em posts e daqui uns dias você vê uma notificação e vai olhar e pensa: não fui eu que escrevi isso, kkkkkk. Ou seja, ela faz comentários em cima que nem que ela fala assim, sabe o que você fala assim, cara, não me reconheço, não é a minha essência que está ali naquele comentário, mas ela fez. Você se sente o topo no mundo e aí alguns dias depois você acorda e seu corpo não quer sair da cama. Você acorda triste, sem motivo aparente e sem energia mental
das 6 horas da tarde você está bocejando. Você sente fobia de sair de casa. Bom, eu trato isso há 2 anos. E agora estou começando o lítio e outros 4 remédios durante o dia. Olha só a quantidade. Vamos ver no que vai dar. A sensação é que diminui um pouco, mas nunca vai embora. Difícil, né? Outro colocou assim, uma outra pessoa, né? É o inferno na Terra. Olha que pesado, né? Um outro, já faz semanas que estou na fase de mania. Não durmo há 2 dias. E eu não sei o que é mais desgastante. Olha o que eles passam, né? Esse aqui também ficou. Já faz o tempo que eu estou na fase depressiva. As ideias, ações vêm com muita força. Esses dias eu tentei morar em outro planeta, mas por meu azar ou sorte, a corda arrebentou. Agora guardo no pescoço uma cicatriz. Hoje o dia foi péssimo. Tive vários gatilhos. Tô aqui esperando o remédio fazer efeito para tentar sanar um pouco o barulho que está aqui dentro. Espero que isso passe. Aí um outro, sei exatamente o que é, amo a mania, mas sei bem o que vem depois, que é a depressão. Entendeu? Aí outro diz assim, problemas com medicações e efeitos rebotes. O que são os efeitos rebotes? Eu busquei o significado, é o surgimento ou ressurgimento de sintomas que estavam ausentes ou estavam controlados durante o uso do medicamento, mas que aparecem quando o mesmo tem uso interrompido ou dose reduzida. Então, ele está falando aqui com medicações e efeitos rebotes, né? Está voltando alguns sintomas, né? Terapia comportamental e fé. Fé ajuda, gente. Deus ajuda. Não tem nada que possa. Você pode tomar só medicação? Pode. Você pode ter a sua rede de apoio? Deve fazer a sua terapia? Perfeito. Mas você precisa ter o quê? Aqui. A Bíblia. Porque ela aqui, ó, vai te dar uma palavra de consolo, vai te dar um direcionamento, te dar uma palavra de sabedoria, vai fazer com que Deus te abrace, te pegue no colo e fale o que para você? Vem aqui, filho, você não está sozinho, estou junto de você. Você tem isso, mas vamos passar juntos, vamos superar. Entendeu? A gente não pode esquecer, essa aula aqui não é só para quem é bipolar, é para qualquer um. Porque a gente sempre tem um momento que a gente está bem na nossa vida e é quando a gente faz o quê? Quando a gente diminui as nossas orações. E é nesse momento que a gente tem que intensificar, que é só um alívio, entendeu? As lutas vêm, elas aparecem, e a gente precisa o quê? Aqui, ó, na Bíblia. Tudo que a gente precisa está aqui, para a gente nos orientar, para nos dar sabedoria, para nos dar aquele consolo, aquele acalento, aquele abraço forte de Deus que fala assim, não, estou aqui com você, você não está sozinho. Entendeu? É muito, muito importante isso. E repito, se você se identificou com uma característica, algum sintoma, buscar uma ajuda psiquiátrica, um psicólogo, passar por uma anamnese para você poder ser diagnosticado corretamente em busca de um tratamento. A porta da nossa igreja está aberta, a gente tem pastores, psicólogos aqui, a gente pode estar direcionando, orientando. Se precisar também de algum conselho, a gente também tem pastores aqui, mas não está sozinho. Sempre buscar alguém para nos ajudar. Ok? Dúvidas? Corta.